Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que ainda irão nos assistir. Estamos um pouquinho atrasados, né, professor Henrique? Um probleminha Mas de conexão. probleminha de conexão. Hoje nós temos nossas convidadas, as mães, a Mayla, a Patrícia. Elas estarão conosco hoje aqui para compartilhar um pouco da experiência delas, né? Nesse período de pandemia, na educação das filhas, né? Porque as duas têm filhas. Então, a gente já volta, vamos dar um recadinho rapidinho aqui, beleza? Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a você que está nos assistindo. A gente agradece mais uma vez a sua companhia, né, nessa noite de quinta-feira. A gente só quer ressaltar uma coisa que a gente sempre ressalta nas nossas lives. Quem nos assiste, nos acompanha desde a primeira sabe a nossa fala, né? Nós não estamos aqui representando Secretaria de Educação, sindicato ou qualquer órgão que seja. Nós estamos aqui por iniciativa própria. É um projeto que foi meio da professora Leila, em uma conversa durante o nosso cotidiano escolar ali. A gente falou, vamos criar essas lives, porque a gente está no momento de pandemia, não tem como a gente se reunir. Vamos fazer essas lives, porque talvez esse seja um motivo, um momento para atrair os professores, para eles se interessarem por alguns temas que eles têm que se interessar, né? Que são do interesse da maioria dos professores. Então, vamos colocar no papel essa ideia. E a gente já tinha o grupo já, desde o ano passado a professora Leila criou esse grupo para todos os professores terem voz. Inclusive, o grupo não é meu, o grupo não é da Leila, o grupo é dos professores. Os professores que quiserem divulgar algo da sua escola, do seu trabalho, fique à vontade. São assuntos relacionados à educação, à escola. A gente não tem objetivo político nenhum. Muitas pessoas podem falar, eles estão fazendo isso por conta que eles querem algum cargo na Secretaria da Educação, que eles querem o cargo do sindicato. Muito pelo contrário, gente. Eu estou falando por mim mesmo, mas eu tenho certeza que a Leila é o mesmo sentido. Eu sou uma pessoa que, se me convidasse para alguma coisa, eu não aceitaria, porque eu acho que é mais fácil a gente estar no local, cumprir nosso dever como cidadão, como professor, cobrar os direitos, ir atrás dos direitos, do que estar lá para fazer os direitos. Então, eu acho que essa é a minha visão, pelo menos, que eu tenho, né? Então, assim, eu falo por mim, eu sei que eu e a Leila já conversamos sobre isso também, eu sei que essa é a visão dela. A gente não está aqui porque a gente quer algum cargo, a gente está aqui representando o sindicato e SMED. Muito pelo contrário, a gente está aqui apenas para trazer mais, unir os professores agora nesse momento de pandemia. Outra questão também, mas vocês não abordam determinados temas. Gente, as pessoas mandam bastante sugestões para a gente, né, professora Leila? Mandam muitas sugestões. Mas a gente, às vezes, enfrenta um problema, que é pessoas para participar com a gente. Porque a gente, numa perspectiva, a gente tem 100 sugestões de tema, dessas 100 sugestões de tema, nem 10 pessoas a gente tem para participar com a gente. As pessoas, elas ainda têm vergonha, algumas têm vergonha, algumas têm medo de se expor. Então, assim, gente, é uma questão que é um começo ainda, né? A gente ainda está aprendendo, as pessoas ainda estão vendo como funciona, e a gente quer levar isso para frente. Quando acabar a pandemia, isso aqui pode continuar, não só com a gente, com quem quiser, quem tiver alguma ideia e não sabe como colocar no grupo, fala com a gente ajuda a desenvolver. A live não tem que ser produzida só por nós, a live tem que ser feita por todos os professores que tiverem, que querem trazer algum interesse dos professores aqui no grupo. E eu acho que é isso, né, professora Leila? Eu acho que agora a gente pode entrar no nosso tema. Bom, gente, mais uma vez, boa noite, né? Eu sou o professor Henrique, estou no município há mais de um ano no município de Santa Terezinha de Itaipu. Quando eu passei no concurso em Foz, eu saí do município de Santa Terezinha porque ficava melhor para mim. Então, agora eu só estou atuando no município de Foz do Iguaçu. Boa noite a nossas convidadas. Já dei, mas vou dar de novo, né? Boa noite. Aí, nossa live de hoje é a educação na pandemia, na perspectiva das famílias, porque muito se fala em educação, aí trazem especialistas, trazem professores, mas e os pais? Então, nós pensamos nos pais nesse momento, porque nada melhor do que os próprios pais estarem representando a si próprios. Isso não quer dizer que a Patrícia represente todos os pais, nem que a Mayla representa todos os pais. O que a gente trouxe aqui para vocês? Duas mães
que vão compartilhar as experiências delas nesse período de pandemia, na educação das suas filhas, né? Porque as duas são filhas, elas têm filhas, e elas querem compartilhar. Muitas vezes, alguma sugestão ou alguma coisa que deu errado, que deu certo para elas, elas podem estar estendendo para quem tiver o interesse, né? De estar se aperfeiçoando nessa técnica até o final do ano, parece que vai ser assim. A gente não tem certeza de nada por enquanto. Então, vamos dar início à nossa live. Professor Henrique, a palavra é sua. Bom, meninas, mais uma vez sejam bem-vindas, Patrícia e Maila, né? Eu vou estar iniciando com a rodada de perguntas, tá? Primeiramente eu pergunto para uma e logo em seguida a outra já também pode responder, ok? Professor Henrique, está esquecendo da qualificação das nossas convidadas? Ah, Elas têm que se apresentar. Verdade, Leila, obrigado por lembrar. Pode se apresentar, então, pode começar pela Maila, né? Vamos pela Maila, depois a Patrícia também pode estar se apresentando, daí a gente pode dar sequência à nossa rodada de perguntas, tá bom? Maila? Boa noite. Isso. Boa noite, meu nome é Maíla. Eu sou mãe de aluna, né? A minha filha lá estuda no 4º ano no Írio Manganelli. Boa noite, meu nome é Patrícia e eu tenho uma filha de 6 anos, ela está no 1º ano e ela estuda na Escola Municipal Olavo Bilac, da região do Gleba Guarani. É isso. Leila, quer fazer a colocação? Não, pode começar já, professor Henrique. Pode começar. Uhum. Meninas, eu quero fazer só uma perguntinha antes de eu começar as perguntas oficiais do debate. A gente está trabalhando a educação na pandemia, né? Agora, nesse momento que os pais têm que estar tendo que ajudar os filhos a realizar as atividades, né? Principalmente que a gente tinha uma mãe de 1º ano e uma mãe de uma criança mais avançada nos estudos, uma que provavelmente a filha, se deixar fazendo, ela talvez consiga fazer sozinha, que é no caso da Maíla, e o caso da Patrícia, que às vezes precisa de muita ajuda, que é uma criança de 1º ano, né? Então, nós temos duas diferentes ali. Mas vocês atualmente, vocês atuam em que profissão? Como é que é a questão dos horários para vocês estarem ajudando nas atividades? A profissão de vocês permite que vocês façam isso? Ou só uma perguntinha básica antes da gente iniciar a nossa rodada de perguntas. Ok. Atualmente eu sou corretora de imóveis, né? Então, o meu horário ele é flexível, eu consigo estar presente praticamente o período integral com ela, né? Então, eu tenho conseguido conciliar nesse momento de pandemia. Eu sou dona de casa e diarista, né? Eu trabalho uma vez na semana e os outros dias eu estou em casa com a minha filha. Então, eu tenho todo o tempo livre para estar ajudando ela. Perfeito, meninas. Obrigado por fazer essa colocação, porque às vezes a gente está falando ali, as pessoas entendem, mas elas trabalham, elas têm horário para ajudar as filhas, as pessoas não entendem. Então, fazendo essa colocação, quem está nos assistindo já pode entender um pouquinho como é que é a questão dos horários que vocês têm também para ajudar os filhos de vocês, ok? Bom, gente, eu vou iniciar com as perguntas, rodada de perguntas agora, tá? Primeiro a Maíla, depois a Patrícia, né? Bom, gente, eu queria saber como é que era a atuação de vocês, a participação na vida escolar dos filhos de vocês antes da pandemia. Como é que era no auxílio dos trabalhos, das atividades, para estudar para provas? Como é que era essa atuação na vida escolar deles antes da pandemia, nas aulas presenciais, no caso? Então, digamos, né, no ano passado, nessa anterior à pandemia, era assim, a presença existia, né? O auxílio existia, não tão constante, né, como agora, né? Até porque na época, antes da pandemia, eu trabalhava fora, né? E em alguns momentos a gente definia um horário para estudo para que ela pudesse fazer as atividades da escola. E nesse horário
sempre estava lá, ou eu, ou o meu marido, né, para estar auxiliando ela nas atividades, caso ela tivesse alguma dúvida, entendeu? Então, no nosso caso aqui, a gente sempre auxiliou ela nas dificuldades e sempre que ela precisou. No meu caso, a minha filha, ela estava no CEMEI, né? Ela foi 3 anos no CEMEI, então eu sempre fui uma mãe, assim, participativa no CEMEI, sempre estive presente em reuniões, eu levava e buscava ela sempre no CEMEI, então eu sempre estava em contato com a professora, eu ajudava ela a fazer as atividades em casa, muitas vezes até quando a professora, eu até me disponibilizava em ir no CMEI para ajudar a professora com atividades, com as outras crianças, então eu sempre participei da vida escolar dela. Maila, deixa eu só te perguntar, isso que a Patrícia acabou de responder agora, que era, eu queria perguntar, mas aí ela já emendou ali na resposta dela, como é que era a sua vida, assim, a sua relação com a escola antes da pandemia, em relação a isso que a Patrícia falou, nessa questão de reuniões, de participação mesmo, né, da família na escola. Você poderia falar para nós um pouquinho? Posso. Sempre participei, desde do jardim, né? Antes dela iniciar para o município, né? Sempre participei em todas as reuniões, sempre gostei de estar presente, de dar a minha opinião, de auxiliar no que fosse necessário, né? Para melhoria, até mesmo para todas as crianças. E agora, atualmente, a gente, né, não está podendo ter mais essas reuniões, mas mesmo assim, sempre que eu vejo alguma coisa que eu posso estar auxiliando, eu já pego e já chamo, já falo, ó, vamos tentar ajudar assim, vamos tentar ajudar assado. Do mesmo jeito que eu participava antes, continuo agora, entendeu? Então, todas as reuniões nós íamos, né? Quando eu não podia ir, o meu marido ia, mas normalmente vamos nós dois, né? Sempre que os professores, o pessoal, a equipe da escola precisa de alguma coisa, a gente sempre se dispõe a querer ajudar, sempre procura auxiliar, praticamente em tudo. Então, nos colégios em que minha filha estudou, que ela não saiu do jardim e já foi direto pro Írio. A gente morou em outra cidade, também tinha outro, como é que eu posso te falar? Outra rotina de escola, né? Então, ali também a gente participava. Aqui em Foz, que é onde a gente reside atualmente, é onde ela tem o seu estudo, né? Tem feito aqui a escola. Eu tenho participado praticamente em tudo que me chamam, né? Ó, vamos chamar a mãe da aluninha? Aí lá vai a Maíla para ajudar, entendeu? Então, eu procuro sempre estar presente, sempre estar ajudando quando necessário. Eu só queria fazer uma colocação, porque a gente, lá na nossa escola, que eu trabalho atualmente, lá os pais são muito participativos, mas isso não é a realidade em todas as escolas em Foz do Iguaçu. Essa interação família-escola ainda está bem longe de ser o ideal, né? Mas que bom, meninas, que vocês participam da vida das filhas de vocês, porque é muito importante essa integração da família com a escola. Quem ganha com isso é só o aluno, né? Professor Henrique? Leila, eu acho que antes da gente entrar no foco bastante da pandemia, é legal falar isso, porque antes da participação do pai na escola, o pai sempre teve que participar, é uma obrigação da família estar dentro do assunto da vida do filho, como é que está a vida escolar, como é que está o comportamento no geral dele, né? Mas agora na pandemia, como os alunos não estão indo para a escola, a família tem que estar mais em contato com a escola, né? Principalmente para retirada de atividades, para saber conversar com o professor, porque às vezes, por exemplo, um aluno de primeiro ano tem o grupo do WhatsApp lá para esclarecer as dúvidas que é necessário, o aluno ainda... Claro que com a tecnologia hoje as crianças já estão bem avançadas, né? Mas igual, tem crianças que ainda não sabem mexer no celular. Então, é o pai que está tendo que ter contato direto com a escola nesse momento, né? Que
nesse momento agora que é crucial, né? Porque a criança não pode estar indo na escola. Agora a gente entrando na questão da pandemia mesmo, né? A gente trabalhou um pouco agora, antes, bem breve. Eu quero saber agora em relação às atividades remotas, né? Qual que foi a maior dificuldade encontrada por vocês nesse momento, ou pelo que vocês perceberam que foi encontrada nesse momento agora de pandemia, com a entrega das atividades remotas? Qual que foi a maior dificuldade que vocês puderam perceber? A minha maior... Pode falar, mãe. Eu vou ir, então. Então, a princípio, na questão das atividades remotas, o fato da gente ter que pegar as atividades para fazer a realização em casa, particularmente aqui conosco, foi encaixar um horário, porque daí eles estavam muito ociosos, né? Muito dispersos, e você conseguir fazer aquela rotina de tarefa para a execução das atividades, para nós aqui, a gente encontrou uma dificuldade com relação a isso. Porque no início era tudo brincadeira, estamos de férias e não sei o quê. As crianças dão baile na gente, entendeu? Então, até a gente encontrar e colocar os pequenininhos, né, no ritmo. É esse o horário que você tem que fazer atividade, você inicia aqui, você termina aqui, e depois você vai brincar. Então, é essa rotina que foi um pouco complicado para mim aqui em casa no início da pandemia, com relação aos horários. Então, a minha maior dificuldade foi em questão, e principalmente assim, da internet, né? Porque os professores gravam vídeos e explicando o conteúdo que está sendo trabalhado no dia. Então, muitas vezes a minha internet não funciona, até eu não estou em casa, eu peguei um lugar emprestado, estou na casa do meu irmão, né, em Santa Terezinha, e minha internet é bem ruim. Então, assim, muitas vezes a minha internet não funcionava, os vídeos do WhatsApp não abria, que a professora mandava explicando, às vezes não carregava, e a maior dificuldade também, uma que eu não sou professora, né, eu sou dona de casa, então, assim, o professor estuda muito para passar esse conteúdo para a criança, ainda mais a fase da alfabetização, que é uma fase tão importante, é uma responsabilidade tão grande alfabetizar uma criança. Então, você imagina que eu não tenho estudo, né? Eu fico assim, tem coisas que eu não sei passar para ela, no caso do alfabeto, com sons, né? Eu já estava ensinando errado. Então, tem toda essa parte, assim, que confundia eu acabava confundindo ela. Muitas vezes a professora acabava gravando outro vídeo, um vídeo mais curto para carregar no meu celular. Então, assim, a minha maior dificuldade foi essa, a questão da internet, assim, eu ser meio leiga no assunto, assim, para alfabetizar ela. Viu, Patrícia? Você falou que você está em Santa Terezinha e daí você foi só para fazer a live, para estar compartilhando com todas as pessoas que estão assistindo a gente essa experiência sua, que bacana, né? É dessa integração que a gente está falando. Olha só, a Mayla aí se dispôs, você se dispôs, está numa quinta-feira, né? Você foi para outra cidade para estar aqui passando sua experiência para a gente. É muito bacana isso, gente. Aproxima as pessoas, né? E é isso que a gente tem que ter, essa aproximação do pai, do aluno, da escola com o professor. Por quê? O resultado final vai estar lá para o aluno, né? É só ele que tem a ganhar com essa integração toda. Então, vamos emendar aí, Patrícia, já junto com você na mesma pergunta, o professor ou a escola tem dado suporte para os alunos nas dificuldades encontradas? Que tipo de suporte está tendo, Patrícia? Tem. Da escola da Olavo Bilac, eu não tenho o que reclamar, tá? Eles gravam vídeo, mandam, como eu expliquei anterior, às vezes o vídeo não carrega, então porque o vídeo é muito grande, a professora vai lá, grava um vídeo menor por parte, envia para mim, às vezes no particular mesmo. Então, se eu tenho alguma dúvida por exemplo, alguma palavra para passar para minha filha, ela vai lá, grava um vídeo sobre aquela palavrinha, envia para mim para mostrar para ela. Então, assim,
assim, o apoio deles está sendo bem legal, assim, da parte dos professores estão de parabéns, sabe? Estão se desdobrando muito, sabe? Fazendo até mais do que eles podem para ajudar. Maila? Para mim, o microfone apareceu mudo ainda. Então, com relação ao suporte, né, entre coordenadores e professores da Ira Manganelli, que é aqui na região do Morumbi, também eu não tenho o que reclamar. Todos os professores se dispuseram, até professores que não são professores da turminha em específico, eles trocam horários, eles fazem as videoaulas. Para nós também, na verdade, todo mundo está se adequando a esse momento, porque a minha internet aqui é uma internet via rádio, entendeu? Não é uma internet boa. Às vezes a internet não funciona, tem que usar a internet do celular. As aulas online, né, que às vezes a minha filha tem, às vezes cai, entendeu? Então, tudo é uma questão de adequação. Então, na verdade, é um teste de paciência para todo mundo, é um teste de compreensão para todo mundo. A gente sabe que não está sendo fácil para nós pais, né, que realmente nós não temos o estudo de pedagogia, nós não, né, fica difícil também para a gente poder explicar. Eu, às vezes, não consigo. O meu raciocínio é um e o dela é um pouquinho diferente, né? Aí eu tento lá na frente explicar as coisas para ela e não é o que ela consegue compreender. Aí eu tenho que parar, pensar e tentar falar meio no linguajar infantil para que ela possa entender. Então, é uma dificuldade tremenda, mas a gente vai. Uma hora eu não consigo explicar, eu explico de um jeito, ela não consegue entender minha explicação. Ela vai, chama a professora no privado, fala, prof, eu não entendi tal coisa, você consegue me ajudar? A prof já na hora ou faz um vídeo, ou faz um áudio e manda. Esse auxílio a gente tem, graças a Deus, e não temos com o que reclamar. Ô, Maila, a gente teve a participação de uma coordenadora lá da Írio, a Malta, duas lives atrás dessa de hoje, e ela falou assim que vocês fazem uma espécie de reunião pelo Zoom, é assim que funciona lá? Como que funciona? Uma vez por semana? Você podia, assim, explicar um pouquinho para a gente como que funciona isso? Ok. Então, eu faço parte, desde o ano passado, se não me engano, da PMF, né? Eu faço parte junto com a equipe, né? Então, as nossas reuniões presenciais agora é via internet, né? Então, a gente tem feito as reuniões até mesmo para poder dar sequência a todos os projetos que a gente já tinha em mente do ano passado, desse ano, a melhoria da escola, prestação de contas, entendeu? Então, a gente fez lives através do Zoom, né, que é um aplicativinho também, e conforme a gente vai vendo necessidade, às vezes não precisa nem de uma live, às vezes a gente conversa entre os grupos ali que nós temos de WhatsApp, entendeu? Para resolver as questões, já que presencialmente a gente não consegue solucionar. Só fazer uma colocaçãozinha que a mãe falou ali anteriormente, né? A questão dos vídeos grandes. Para nós também, como professores, a Leila também está de prova, é uma coisa que é muito difícil para nós, porque às vezes a gente tem que explicar um conteúdo, né? A gente tem que falar sobre um conteúdo, só que a gente tem, tipo, pouco tempo, porque a gente tem que pensar no lado dos pais também, da internet que eles têm, da memória, da capacidade de celular que eles têm. Então, tipo, isso para nós é uma questão também que é um pouco complicada, né, Leila? Leila tá de prova, Leila que tem bastante turmas, meu Deus, às vezes a gente faz um vídeo, no início mesmo a gente fazia vídeo de até 10 minutos para gravar, a gente falava, meu Deus, como que um pai vai receber um vídeo de 10 minutos, a gente não sabe se o pai tem memória no celular, se a internet vai possibilitar baixar, porque às vezes nem todos têm internet, às vezes alguém tem internet até do próprio dispositivo, né, da própria operadora. Então, eu acho que essa questão é complicada para ambos os lados, né? Porque a gente precisa esclarecer através do vídeo, a gente precisa explicar para a criança ali, para o aluno, que ele possa entender. Só que a gente também tem que pensar no lado de quem tá recebendo ali, que no caso é o pai, que é difícil a criança já ter o WhatsApp, né? Partindo para a nossa próxima pergunta,
Eu queria saber como é que está, se vocês têm recebido um retorno sobre as atividades remotas. Como é que está sendo o retorno das atividades? Os professores têm dado um retorno? Como é que é a questão de notas? Eles estão repassando alguma coisa para vocês, pais, a respeito de notas? Vocês estão recebendo as atividades corrigidas? Como é que está sendo, Patrícia? Então, aí que está a questão. Ontem mesmo eu estive em uma reunião com a secretária municipal de educação, a Justine, estava a Elisiane também presente, e eu perguntei sobre essas atividades remotas, como que nós, pais, vamos saber se está certo o que o filho fez. Se, por exemplo, a escrita tá difícil, se ele está colorindo fora, sabe? Essas questões. Aí ela me explicou, a Elisiane falou que essas atividades o professor corrige, manda para a SMED e a SMED manda para a escola, e essas atividades teriam que ser entregues para os pais. Aí eu questionei, eu falei, não, eu até agora não recebi nenhuma atividade que eu entreguei. Tanto é que eu conversei com a diretora, um dia antes, eu conversei com a diretora da Olavo Bilac, e ela me falou que realmente eles corrigem essas atividades, envia para a SMED, mas não é passado para os pais. Aí ela falou que não, que eles têm que enviar para os pais, porque muitos pais, ela falou que escreve, professora, meu filho ficou com dificuldade nesse exercício. Aí o professor vai responder e vai devolver o material, no caso a atividade, para o pai ter o retorno. Olha, essa ficou sem fazer. Assim me explicaram na reunião. Quando eu perguntei para a coordenadora da Olavo Bilac, eu saí de lá e liguei já perguntando. Ela falou, não, o que foi passado para nós, assim, se ficou alguma atividade sem fazer, ou o filho está com dificuldade em algum, a gente liga para o pai, ou passa um WhatsApp para o pai, falando, pai, essa atividade não foi feita, ou, olha, a escrita tá, sabe? Então, eu acho, assim, que teve, não sei se a SMED, a escola não soube, não sei de quem que foi o erro, mas a SMED me passou isso. Eu não tive nenhum retorno até agora das atividades da minha filha, nota. Na verdade, eu sempre converso com a professora da minha filha no WhatsApp, eu pergunto, olha, professora Jaqueline, como que tá? Você acha que a letrinha dela tá boa, assim? Quer que muda? Ela sempre passa, não, Paty, tá bom, tá perfeito, só cuidar a questão da linha, para ela cuidar mais na linha. Então, esse é o retorno que eu tenho dela. Às vezes eu tenho alguma dúvida, tiro a foto, mando para ela. Mas, assim, deles me devolverem a atividade que eu pego e devolvo para eles, não, ninguém devolve. Então, com relação às atividades, também. As atividades que já foram executadas e foram entregues para a escola, né? Eu vejo que a professora está corrigindo, então, enquanto ela está corrigindo, algumas questões que a minha filha, no caso, teve dificuldade, ou errou, ou fez alguma coisa que a professora observou que precisava de um ajuste, ela me chamou no WhatsApp, né? E falou assim, ó, quero falar com a aluna e tal, e eu quero tentar ver por que ela não entendeu isso daqui. Então, esse retorno da professora nós tivemos, né? Com relação a notas, isso também ainda não nos foi passado, porque eu acredito que esse balanço ele ainda não foi feito, entendeu? Até mesmo eu percebo que essas apostilas que vêm da Secretaria da Educação, ela vem um pouco fraca de conteúdo, né? No caso, a minha menina está no 4º ano, eu até entro em contato sempre com a professora e falo, prof, eu posso dar uma atividade a mais, eu vejo alguma coisa a mais aqui, né? Questões de matemática, questões de leitura, caligrafia, principalmente, que as letrinhas, né, são complicadas. Eu procuro na internet, mando para a professora, falo, prof, o que você acha disso daqui? Né? Aí ela dá uma olhadinha, ela fala, daí algumas questões ela fala, ó, não, mãe, esse não. Aí outras ela fala, não, pode ser, pode ir que isso a gente já aprendeu, pode ir testando isso com ela, entendeu? Então, além da apostila da SMED que vem das atividades da SMED que vinha para a menina, para minha filha, eu ainda acrescentava algo mais porque eu via que estava um pouco fraco de conteúdo.
entendeu? Porque, no caso, a gente não quer deixar o ano perder, a gente não quer que eles percam esse ano, a gente quer fazer de tudo para que eles consigam superar essa fase e para que no ano seguinte eles consigam dar conta da matéria nova que está vindo, entendeu? Então, toda dificuldade que eu vejo que a minha filha teve nas entregas de atividade, nós tivemos o retorno da professora, ela falou particularmente, pontualmente, com relação às questões que ali faltou a atenção, e ali foi corrigido. Então, as apostilas não vieram para nós, não tivemos retorno, até acredito por conta disso, né? Para poder saber, eles poderem fazer, né, o balanço de como é que está particularmente cada aluno, para daí ser avaliado e dado nota. Leila, posso só fazer um comentário rapidinho antes de você partir para a próxima pergunta? Eu achei, a mãe falou ali, a Patrícia, a respeito da entrega do retorno das atividades, né? Se ela não sabe onde que foi a comunicação, se está entre SMED e escola, né? Eu quero defender a escola nesse momento. Porque a nossa escola é uma escola que todos os recados que a SMED repassa para ela repassa para nós, a Leila está de prova. Todos os recados que nos é dado, eles passam. E para nós também, a nossa coordenadora, não, em nenhum momento foi passado para elas, pelo menos ela falou para nós que a gente teria que entregar essas atividades, né? Nós temos que estar corrigindo, vendo a melhor forma para avaliar o aluno, não somente aquela questão da nota, como a gente é acostumado em sala de aula, ter que dar a nota para fechar trimestre, bimestre. Não, a gente tem que avaliar como um todo, né? Tipo, a participação do aluno, como que tem de aprendizagem dele, isso é muito importante. Então, nesse momento, eu acho que assim, eu acho que a escola, nesse momento, pelo menos a nossa escola, não estava sabendo dessas entregas também, né? Não sei como é que foi essa questão, se foi uma questão que foi decidida agora, né? Porque é tudo muito recente, tudo muito novo. A gente está 6 meses de pandemia, mas 6 meses é um tempo muito pouco até para tomada de decisões. A gente não sabe o que vai acontecer com os alunos, se eles vão passar, vão reprovar, a gente não está ciente de nada, a gente não tem uma certeza, né? Então, nesse momento, eu acho que a escola, a gente não está sabendo, pelo menos a gente também não está sabendo a respeito disso, né? Leila? Em relação ao que a Maila falou, Maila, segundo orientação da SMED, tá? Eles disseram que não tem como a gente avançar, os conteúdos, muitas vezes, eu sou professora de Geografia e História, eles estão bem repetitivos. Por quê? Segundo a SMED. Porque não tem como avançar, porque, por exemplo, a filha da Patrícia, ela está no primeiro aninho, né? Então, é muito conteúdo que não foi trabalhado e que não tem como ser trabalhado nesse momento, porque a gente precisa estar ali do ladinho do aluno, auxiliando, orientando, muitas vezes pegando até na mão do aluno para poder, né, estar escrevendo as primeiras palavras. Mas eu concordo com você, Maila. Só que não teve nenhum planejamento, né? Assim, de que a gente nunca imaginou que fosse chegar nesse prazo extenso de 5 meses que nós estamos fora da escola, assim, presencial. Então, sempre eu acho que foi feito, organizado da seguinte forma: vamos fazer agora uma retomada para lá na frente avançar, só que esse avançar lá na frente tá indefinido até o momento, né? Acho que é por isso. E já emendando aqui a pergunta, em relação a isso mesmo que eu gostaria de estar perguntando para a Patrícia. Patrícia, na sua opinião pessoal, tá? Da mãe Patrícia, eu gostaria de saber de você se você acredita que sua filha tem condição de ir para uma outra série, avançar, passar de ano. O que você acha, na sua opinião pessoal? Depois, na sequência, a Maila. Eu acredito que não, que ela não tem condição, assim, por questão de faltar conteúdo, né? Não está sendo suficiente, para ela ler é difícil, a questão da escrita, assim, eu acho que falta conteúdo, então, eu acho que se ela passar para o segundo ano, ela vai ter dificuldade, porque está faltando conteúdo. Pra você ter ideia, os números até agora, ela estudou do 1 ao 20, e uma vez só que veio na apostila. Então, tá faltando muito conteúdo. Então, acho que isso vai prejudicar ela. Eu acho que ela não tem condições de passar para um segundo ano. Maila, por favor.
É que estava mudo. Com relação à minha menina, a gente vê um pouco de dificuldade, né, para se passar para o próximo ano. Mas eu vejo que não é perdido esse ano, né? Então, esse apoio que nós tivemos de material foi muita lembrança que ela conseguiu recapitular no terceiro ano e ela aprendeu muita coisa, inclusive do quarto ano, e tem aprendido, né? Então, eu acho que a gente não pode, minha opinião, não pode ser dado como perdido, né? Porque, querendo ou não, eles estão aprendendo, eles estão se esforçando, a gente tem que dar esse crédito, né? Até para nós, né? A gente tem que dar esse crédito também para os nossos filhos, né? Para que eles não percam. E a gente sabe que o ano que vem vai ser um ano um pouco mais puxado. Nós temos que ter essa consciência e sabemos que vai vir muita atividade para ser realizada em casa. Vai ter muita tarefa para a gente poder continuar ajudando a eles recuperarem o tempo perdido que a gente acabou perdendo esse ano. Entendeu? Então, na minha opinião, eu acredito que sim. Que no caso da minha filha em particular, eu acredito que a turminha ali, porque eu vejo que a professora ela uniu duas turmas, né? Então são 50 e poucos alunos. Nem todos os alunos conseguem fazer a aula no mesmo dia. Então a gente tem alunos que alguns participam, outros não, porque não têm acesso ao telefone, não têm acesso à internet, né? Os pais trabalham, precisam do telefone, não têm o acesso em casa, mas eu vejo que eles acabam conversando, porque daí tá direto lá no grupo, prof, eu preciso de ajuda aqui, o prof chama no privado, né? Então, esse retorno dos professores com relação às dificuldades, eles nos dão. Então, eles estão se esforçando também a fazer com que os alunos não percam a matéria, né? Eles estão sempre presentes, sempre que precisam. Então, a gente não pode levar em conta que esse ano vai ser perdido. A gente tem que continuar lutando para que eles consigam recuperar todo esse tempo no ano seguinte e não fique tão puxado. Perfeita colocação, Mailo. Eu acho que assim, a gente trabalha, desde o começo eu estava falando, a gente está trabalhando duas perspectivas diferentes. A gente tem uma mãe de primeiro ano, né, que é uma criança que acabou de sair de um centro municipal de educação infantil, e agora ela está no processo, o processo de alfabetização começa lá na educação infantil, mas ela se consolida mesmo no primeiro e segundo ano, né? Uma questão bem complicada, e o quarto e quinto ano, né, eles têm essa questão de retomada de conteúdos, né, eles trabalham bastante essa questão de rever conteúdos, de retomar conteúdos, porque terceiro, quarto e quinto muda pouca coisa de conteúdo, mas no quinto ano que eles veem bastante coisa nova, né. Mas é uma questão bem diferente para as duas medidas ali das duas mães, né? Eu entendo bastante, eu tenho um sobrinho que ele está no primeiro ano também, e eu sei muito bem como é que é essa questão de trabalhar a alfabetização. A minha irmã também, ela sofre um pouco, porque que nem a Patrícia falou, ninguém é professor, é difícil ter um pai que é professor em casa, né? É uma mãe mesmo, no caso dela, a minha irmã também, como ela trabalha como doméstica, então ela tem essa questão que é bastante complicada, principalmente com a alfabetização, né? A gente sabe que é complicado uma alfabetização em sala de aula com quem é preparado, principalmente com pais, então. Partindo para a próxima pergunta, vocês já foram consultados sobre a possibilidade de aprovação dos seus filhos para a próxima série, para o próximo ano? Patrícia, por gentileza? Não fui consultada ainda. Até quero falar, ontem na reunião com a Justine, eu perguntei se nós, os pais, poderíamos optar pela reprovação do filho, né? Querer que o filho repita o ano, né? E ela falou que ela não sabe ainda, que isso não depende da SMED, que ela tem que esperar lá de cima vir essa ordem, mas por enquanto não tem essa opção da gente escolher. Mas não fui consultada ainda. Com relação a nós aqui também, ainda não tivemos esse tipo de questionamento, né? Então, porque o ano ainda não acabou, né? Então, a gente tem muito ainda, nós temos 3 meses, eu acho, ainda pela frente, 2, 3 meses de atividade, né? Então, a gente não pode dar o ano como perdido ainda, a gente tem muito ainda para fazer.
Eles têm muito ainda para aprender. Então, tem muitos pais, pelo que eu vejo ali, a professora cobrando no grupo, tem muitos pais que pegam a atividade e não vão devolver. Como é que o filho deles vai ser avaliado com relação a isso? Entendeu? Tem pais que sequer foram retirar atividades, né? Então, são os extremos, né? Alguns participam demais, né? Outros participam de menos, mas quem tem a perder é as crianças. E tem pais que não têm essa consciência, entendeu? Então, eu acho que com relação a passar ou não passar de ano, não é uma questão que a gente tem que discutir agora. A gente tem que esperar, chegou o final do ano, vai ser feito o conselho geral, os alunos, a criança tal, a gente percebeu aqui nas correções que tem dificuldade nisso. Vamos fazer um reforço? Vamos fazer alguma coisa, entendeu? Como é feito enquanto eles estão presencialmente na escola? Eu acho que essa questão de estar estudando em casa é só algo atípico, mas só que não descartado, né? A gente tem que levar como se fosse uma situação que eles estivessem presentes lá. As atividades estão sendo entregues, estão sendo feitas, né? As crianças estão aproveitando, querendo ou não, elas estão aprendendo com isso. Então, a questão da reprovação, eu acho que ela ainda não tem que ser vista, né? Então, tem que esperar ser concluído o ano, feito a análise e o conselho geral, num geral e particular para cada aluno, que cada professor sabe da dificuldade que cada aluno tem, né? E para daí sim ser questionado para cada pai, né? Em específico, falar, a criança assim, 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 aproveitou assim, não aproveitou, ela vai passar com um pouquinho de dificuldade, mas vai passar, né? Eu acredito que as questões de reprovação, eu acho que não, né? Porque estamos tendo as aulas, né? Querendo ou não, estamos tendo as atividades, né? Só falta um pouquinho dos pais pegarem no pé ali e ajudarem também, né? As crianças a realizarem e executarem para que o ano não seja perdido. Eu concordo com essa fala da Mayla. Vocês duas, tanto a Mayla quanto a Patrícia, são mães presentes que estão ali, dia a dia, independente da pandemia ou fora da pandemia, vocês estão ali, naquele processo integrado de ensino escola-família. Mas a realidade que a gente vê na maioria das escolas é essa falta de consciência ainda dos pais, tá? Infelizmente é assim. E eu acho que vai demorar muito tempo ainda para a sociedade entender, compreender o quão importante é a participação da família nesse processo todo aí. Então, já emendando ali, em virtude de vocês já estarem participando ativamente antes e agora, principalmente, vocês, assim, na opinião de cada uma, tá? Vamos começar com a Mayla. Você acha que poderia haver uma consulta pública, ou do MEC, ou da Secretaria de Educação Estadual, ou do município, em relação a essa questão que envolve a aprovação, reprovação, para, tipo assim, ter um parâmetro para compreender se os pais querem a reprovação ou a aprovação do filho. O que vocês acham, na opinião de vocês? Eu acho que não. Que com relação à questão de fazer o questionamento aos pais, não seria o indicado, né? Porque muitos pais não estão acompanhando, não sabem, não sentam ali do lado do seu filho para saber se ele está ou não conseguindo executar a atividade ou não, né? Então, acaba ficando de responsabilidade, continua, né? Nas costas do professor, não que fique nas costas, né? Mas é o professor que está ali, é o professor que entende se aquela criança compreendeu aquela matéria, se compreendeu aquele determinado assunto, porque nem todos os pais têm o estudo que todo mundo tem, né? Não é acessível a todo mundo, né? É acessível, mas só que nem todo mundo tem a condição de estudar. Né? Então, um pai não vai compreender. Eu mesma, teve questões que vieram ali para mim, eu não consegui resolver, eu não consegui entender. Fui lá no Google, busquei lá a explicação, expliquei errado, aí respondeu errado, a professora pegou e corrigiu, entendeu? Então, a gente está aprendendo junto. Tem coisas aqui que eu estou aprendendo que, meu Deus,
Eu não fazia nem ideia, entendeu? Então, eu acho que talvez pai e mãe não conseguiria opinar, meu filho está sabendo, meu filho não está sabendo. Eu acho que não, né? Mas eu acho que os professores, sim, têm a capacidade de saber, né? E dizer, ó, esse aluno vai poder passar de ano, esse aluno a gente vai ter que segurar ele um pouquinho, vamos colocar num reforço talvez, ou vamos passar, mas vamos já colocar ele no reforço no início do ano, como é feito todos os anos. Eu entendo dessa maneira. Porque o MEC não se preparou, a SMED também não se preparou, entendeu? Então, a falta de conteúdo existe, né? Então, eu acho que eles não teriam a capacidade de fazer esse questionamento para os pais. E sim, os professores, os coordenadores que estão ali na linha de frente, acrescentando, agregando, fazendo as aulas online, tentaram fazer aquelas aulas pela televisão para passar para os alunos, que eu não vejo aproveitamento nenhum, porque abordavam um tema lá de Curitiba, que os alunos aqui da região sequer entendiam o assunto, entendeu? Eu acho que teria que ser feito algo meio, né, também pegou todo mundo de surpresa, mas MEC, né, SMED, eles têm uma bagagem um pouco maior que qualquer um. Então, eles teriam que ter feito um plano já se organizado e fazer meio que a nível nacional, para que todo mundo obtivesse o mesmo conteúdo, para que todo mundo acompanhasse a mesma linha de raciocínio, e não ficar disperso e picado como ficou. Então, eu acho que esse questionamento do MEC e SMED para pais não tem que existir. E isso quem tem que decidir se o aluno passa ou não passa é o professor. É ele que conhece e sabe se o aluno está aprendendo ou não, porque é ele que está corrigindo a atividade. O pai aqui atrás, ele não está sabendo se ele está ensinando certo. Quem tem a capacidade de dar essa aprovação é sim os professores. Na minha opinião, eu acho que os pais, sim, devem opinarem assim por reprovar o filho, passar ou não. Por quê? Porque nem todo pai tem internet em casa, tem um crédito para colocar no celular, para acompanhar as aulas que são mandadas via WhatsApp. Não é porque ele não quer que passar atividade para o filho, é porque ele não pode mesmo. A gente tem casos de pais que não sabem ler, não sabem escrever, como que vai ajudar a criança, né? E também tem a questão, muitos pais, eu criei um grupo no WhatsApp, o ano letivo na pandemia, com alguns pais, eu tenho um relato de pai que fala que ele responde as questões pelo filho. Então, como que o professor vai corrigir um trabalho feito pelo pai? Ele vai dar a nota para o pai e o aprendizado do aluno, né? Tem que levar em consideração isso também. Eu acho, sim, o pai deve votar assim, lógico, o professor sabe realmente a realidade, não, esse aluno tem condições de passar, esse não tem, mas o pai, ele está ali do lado do filho, ele sabe a dificuldade do filho. Tem relato de pai no grupo que diz que o filho começou no primeiro ano, está no segundo ano, iniciou o segundo, passou para o segundo ano sem saber ler e escrever, iniciou no segundo ano fazendo reforço escolar. E como que está agora na pandemia, para passar para o terceiro ano, ele não sabe ler e não sabe escrever. Então, eu acho que o pai tem que optar, sim, no caso do filho, reprovar nessa parte. Por quê? Porque daí vai jogar essa criança lá para o terceiro ano sem saber ler, sem saber escrever, né? Ah, não, ele fez a tarefa aqui, mas tá tranquilo. E quem que vai sofrer? O aluno vai sofrer. E assim vai, lógico, tem casos que o reforço escolar ajuda. Se a criança tem, por exemplo, dificuldade na parte de matemática, mas ele domina o português, beleza, um reforço escolar na parte de matemática. Mas, assim, nessa parte, assim, do aluno não saber ler, não saber escrever, ter dificuldade de pai responder para o aluno. Então, ali, no caso, o professor está dando a nota para o pai, não para o aluno. A minha opinião é essa. Eu acho que o pai optar por ter a opinião assim, de reprovar, né? De escolher para o filho reprovar. Bem isso, Patrícia. Eu acho que é importante a colocação que as duas fizeram agora, né? Como talvez princípio da democracia, talvez ouvir as pessoas, uma pesquisa pública, isso faria totalmente diferença. E acho que essa dúvida, essas duas visões que vocês têm, é a visão que muita gente tem, na verdade. A gente também, como professor, a gente também não faz ideia disso, do que pensar.
Porque ao mesmo tempo que a gente tem aquele aluno que o professor conhece seu aluno, com certeza, que a gente sabe que é ele que está fazendo em casa a tarefa, que ele tem a condição de passar, que é a letra dele que está voltando na correção das atividades, a gente já tem aquele outro lado, que a gente não sabe se é a criança que está fazendo a atividade, que às vezes a gente vai corrigir e vem a letra diferente, e às vezes a gente questiona o pai, a letra está diferente, ele fala, o raciocínio foi dele. Então, assim, são questões bem divergentes, né, gente, bem complicadas de se pensar agora, e talvez seja essa divergência de pensamentos, não chegar a esse consenso que está dificultando decidir os próximos passos. Mas por que isso está acontecendo? Isso não é culpa de ninguém, de secretaria, de Estado, de federação, não. Isso é motivo de que ninguém estava preparado para essa pandemia. Ninguém sabia que isso ia acontecer, ninguém estava esperando que do nada fosse acabar as aulas, os professores não estavam esperando. Então, essa falta de saber o amanhã também preocupa principalmente os professores. Nesse momento a gente está muito preocupado em saber, a gente não sabe se amanhã vai vir uma ordem para a gente retomar com os alunos para a sala de aula, para passar os alunos, para reprovar os alunos, a gente não sabe, a gente não tem ideia do que vai acontecer, porque tudo está sendo uma caixinha de surpresa, assim como para os pais, para os professores também. Dando gancho já na pergunta, Patrícia, você estava falando agora das dificuldades, né? Quais foram as maiores dificuldades que você vem encontrando, que você encontrou e que você tem encontrado nesse momento? Então, a minha maior dificuldade é em questão em ajudar minha filha, porque ela tem TDAH, né? É difícil para mim colocar ela sentada ali na cadeira, para ela ficar quietinha, para ela fazer a tarefa. Para você ter ideia, a minha cozinha, eu coloquei um alfabeto inteiro na parede da minha cozinha. Números, alfabeto, as partes das sílabas, para estar ali na frente dela, para mim, ela ter dúvida. Olha aqui, a letrinha A é assim, filha, que faz. E mesmo assim, mesmo os professores gravando vídeo, explicando, às vezes a professora manda um vídeo no pessoal para mim, para explicar para ela, não entra na cabecinha dela por causa do déficit de atenção. Tem dificuldade, a coordenação motora para cortar com a tesoura, é muito difícil. Ela fica quieta, porque é hiperativa, então essa está sendo a minha maior dificuldade. Sem contar a internet, que às vezes funciona, às vezes não, né? Então, essa está sendo a maior dificuldade minha, no caso dela, é essa questão também da ansiedade. Ela é muito ansiosa. Porque, às vezes eu recorro à psicóloga dela. Vou lá, telefono, a Heloísa está muito nervosa, ela chora porque ela não está conseguindo fazer a letra certinha, chora de desesperar, ela fala, mãe, eu sou burra, eu não sei fazer. Falo, não, filha, você não é burra, você vai aprender, vamos fazer com calma, vamos respirar. Então, tem toda, aí já largo para lá a tarefinha dela, vamos se acalmar primeiro, tiro ela daquele momento para ela voltar, retornar, conseguir se acalmar para fazer atividade. Então, esse está sendo o maior desafio meu, está sendo essa parte, por causa do TDAH dela e na parte da internet. Tá bem difícil. Com relação a mãe e pai virar professora agora, né, foi um pouquinho mais complicado. A gente está... eu vejo um pouco de dificuldade foi por conta do raciocínio muito lógico que nós adultos, nós como não sendo professores, a gente acaba tendo, né? Então, a questão de você tentar explicar e da melhor maneira possível para que eles possam entender, para mim foi uma grande dificuldade, né? Então, fora, a internet é geral para todo mundo, né? Porque a gente sempre usa, ou só celular e tal, não estava preparado com uma internet melhor em casa, mas a gente vai se adequando, tudo que está dentro do nosso alcance, a gente vai se adequando, né? Mas, para mim, aqui foi um pouco a questão da paciência e conseguir explicar e tentar ajudar da melhor maneira possível nas explicações. É o grande desafio, né? Porque aquela tarefinha que vinha no cotidiano, porque já vinha com a explicação da professora, né? A professora já entregava, vocês vão fazer atividade assim, assim, conforme nós já estudamos. Aí eles já vinham com aquilo fresco na cabeça. Agora a gente pegava a atividade, chegava aqui, nós líamos, na verdade eu deixava, né, para que ela desempenhasse o papel dela, para ler, para compreender, para interpretar, e ela não conseguia, né? Então, daí você tem que vir, você tem que ler, você tem que ajudar,
Não tem que tentar fazer aquele raciocínio lógico que a gente quer, ó, já rapidinho, vamos resolver. Não, tem que ser tudo no tempo deles, né? Tudo tem que ter a paciência. É o teste de paciência que a gente está tendo. Essa questão que a Mayla falou, e a Patrícia também, a questão tecnológica que a gente não estava habituado, né? Não é só os pais, tá? Os professores também. Para nós foi um desafio. Nós tivemos muitas dificuldades, muitos professores que não tinham, assim, muita habilidade com os equipamentos, com as novas tecnologias, sofreram muito no início, né? Pegou todo mundo de surpresa, na verdade, né? Então, queria só reforçar os professores também. Os professores também não ficaram atrás, viu, mães? Não foi fácil no início para a gente. Eu queria agradecer todo mundo que está participando aí, gente. Obrigado por vocês estarem participando aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, ou para a Mayla, ou para a Patrícia, podem estar perguntando aí que a gente vai colocar aqui a pergunta para elas estarem respondendo, beleza? E continuando aqui nossas perguntas para as nossas protagonistas de hoje, eu gostaria de saber da Patrícia. Patrícia, na sua opinião, pessoal, tá? Você concorda com o retorno das aulas presenciais esse ano, em 2020, ou só 2021? Você podia falar alguma coisa a respeito disso para a gente? Então, eu não concordo, eu acho que não deve voltar às aulas agora, esse ano, por causa do índice de infecção que está na cidade, né? Às vezes abaixa, às vezes sobe, né? Então, não tem um controle ainda, sem contar que não temos uma vacina. Eu acho, assim, que o município, as escolas não estão preparadas para receber, porque é criança, gente, imagina, criança gosta de abraçar, de beijar, de trocar, empresta o lápis, ai, sua caneta que bonito, né? Olha a sua máscara, que vai estar uma criança trocando a máscara com a outra, então acho que não está preparado, sem contar o número de alunos que tem nas salas de aula hoje, que é bastante, né? Então tem essa questão também, tem muitas escolas que não têm um ambiente, assim, a sala de aula ampla, né, que caiba a todos os alunos. Por exemplo, da Olavo Bilac, nós minha filha, quando iniciou o ano, eles estavam no centro de convivência, porque a Olavo estava sendo reformada. A sala de aula do primeiro ano era muito pequenininha, então era um aluno do lado do outro apertadinho. Agora que foi inaugurada a escola, mas por conta da pandemia não está tendo a aula, né? E, assim, também a questão, assim, a saúde dos professores, né? A gente tem que pensar isso também, né? Por exemplo, uma sala de aula lá com 20 alunos, o professor, ele vai ter o equipamento certo, né? A gente não sabe como está o professor, a máscara, vai ter aquela troca de máscara de 2 em 2 horas, vai ser fornecido os equipamentos de EPI para professor e para aluno, então tem essa questão. A questão, o professor pode estar passando a tarefa ali no quadro, virou, o aluno já trocou a máscara, já está pegando, é muito rápido. Maçaneta, a criança pegou ali, já passou o vírus, né? A gente não tem esse controle. Outra coisa também, eu cuido da minha filha. A gente não sai para lugar nenhum, eu só saio para vir trabalhar, meu marido também. Então, a gente não sai, não faz festa, mas outra família está festando, não está cumprindo o regulamento, e pode ser o coleguinha ali da minha filha. Então, eu cuido dela, mas o pai do outro coleguinha não cuida. Então, pode ter aquela transmissão, né? E o professor também, muitas vezes, passar para o aluno. Então, o professor pegou a sala inteira, vai entrar em quarentena, né? Então, acho, assim, que não está preparado. Também estou com muito medo ano que vem, como que vai ser em fevereiro. Não sabemos ainda se vai ter vacina. Eu acredito que até voltar às aulas em fevereiro não vai ter. E não sei se vai continuar as atividades remotas. O meu medo é o quê? Retornar às aulas ano que vem, em fevereiro, todo mundo passeou, foi férias, né? E aumenta o número de Covid, começa as aulas, como é que fica? Eu vou ter a opção, sabe, de continuar com as atividades remotas, como que vai ser? Esse é o meu maior medo. Então, acho assim que eu sou contra voltar às aulas agora, e ano que vem, se o número tiver alto também e não tiver uma vacina, eu também sou contra retornar às aulas presenciais. Eu parto da mesma opinião da Patrícia. Eu também não mando esse ano a minha filha mais para a escola, desde que a gente
esteja seguro, né? Que nós sintamos segurança em tudo, eu não mandaria, né? A gente não tem a vacina, é o que ela falou, a criança, você, querendo ou não, mesmo antes da pandemia, e a criança gripada, e a criança com febre, né? Acabava passando para todos os coleguinhas, querendo ou não. Imagina agora, né? Então, os pais já não tinham esse controle antes, já não se atentavam a esses detalhes anteriormente. Agora, com a pandemia, não vamos conseguir controlar isso, né? Nós tomamos as mesmas precauções que a Patrícia toma. A gente não sai, nós não fazemos aglomeração, né? Outra, nós temos idosos que fazem parte da nossa família, né? Então, é um grupo de risco. Então, nós temos todo esse cuidado. Então, eu acho que escola esse ano, sem a vacina, eu não mando. Ano que vem é ano que vem, né? Mas hoje, agora, não mando. Não mandaria. Meninas, muito boa a visão de vocês em relação a isso, né? Inclusive, acho que teve uma pesquisa há pouco tempo que foi feita na entrega das atividades remotas, que a maioria dos pais do município também não concordava. E essa questão da vacina, todo mundo espera que tenha, né? Mas a gente não sabe quando que vai ser e se vai ser eficaz. Então, é toda uma questão, porque a gente não pensa só no aluno, tem no professor, na família do professor, na família de todos os funcionários da escola. A gente não está trabalhando com um aluno, né? A gente está trabalhando com vários alunos, várias pessoas. E é isso, gente. Gente, mais uma vez, gostaria de agradecer você que está nos assistindo. Quiser, como a Leila falando, se tiver algum questionamento, podem questionar. As mães também estão participando de algum questionamento, alguma fala. Eu gostaria de agora perguntar a respeito das considerações finais, a gente está se encaminhando para o final, né? Quais são as considerações finais que vocês têm a falar nesse momento, né? Vocês, como pais de alunos que têm a visão antes e depois da pandemia, qual que é as considerações que vocês têm a dizer nesse momento? Patrícia. Então, primeiro eu queria agradecer a você, professora Leila, professor Henrique, por dar oportunidade para mim e para a Ayala, para a gente falar como que está sendo para nós os pais, tá? E eu quero parabenizar todos os professores pelo trabalho que vem fazendo, se desdobrando, porque ninguém estava preparado para isso, e vocês estão fazendo um lindo trabalho, tanto a equipe da Olavo Bilac, quanto as outras escolas municipais, e CEMEIs também, né? E estão de parabéns. Assim, eu peço, assim, uma reflexão dos pais, que eles pensem. A gente tem que pensar agora, a gente tem que começar a pensar agora como que vai ser ano que vem, a preparação para ano que vem, para o ano letivo do ano que vem. A gente tem que começar a cobrar agora como que vai ser reposto o conteúdo que não foi passado esse ano porque foi modificado. Lute pelo seu filho. Se você acha que o seu filho tem dificuldade, não tem condições de passar para outra turma, questione, corra atrás, sabe? Não abaixa a cabeça e aceita. Não, ele vai passar, porque o maior prejudicado vai ser ele, viu? E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Os professores também, quero agradecer muito os professores. Principalmente a professora Jaqueline, que é a professora da minha filha, que tem me ajudado muito. Obrigada, Jaque. Então, eu agradeço também, né, a todo o auxílio, toda a ajuda que vocês estão nos dando com essa live, né, para expor o nosso ponto de vista aqui, né, atrás da telinha, digamos assim, para poder estar ajudando as crianças, porque não é fácil. Aqui sim a gente entende o que é que um professor passa numa sala de aula, porque é disperso, não presta atenção, quer só brincar, não, entendeu? Então, eles acabam, mas mãe, você está brigando. Não, pera aqui que agora não é mãe, agora vamos prestar atenção que eu estou te ajudando, entendeu? É um aprendizado que a gente está tendo, né? Eu aprendi muito nesse período. Eu acredito que o pessoal da Secretaria da Educação, eles poderiam... acho que ajudar um pouco mais, eu vejo,
com relação a conteúdo, porque a gente vê que nas apostilas, nem todos os pais têm acesso a celular, nem todos os pais têm acesso à rede social, e eu percebo que muito conteúdo não veio na apostila, muitas matérias não vieram na apostila, né? Artes, educação física, querendo ou não, eles são avaliados nessas matérias, né? Então, são conteúdos que ficaram para trás, né? Alguns alunos que não têm acesso ao telefone, à internet, ficaram sem esses conteúdos, ficaram sem fazer essas atividades, né? Porque os professores gravavam vídeo, mandavam fazer as atividades, entendeu? A gente tem esse retorno, a gente tem esse respaldo dos professores. E o que a Patrícia mesmo falou, tem muitos pais que não colocam a mão na consciência, eles não conseguem entender que o filho precisa, sim, do apoio do pai pro estudo, pro auxílio. Se o pai não se mostrar interessado, o aluno não vai ter interesse, entendeu? Então, os pais que acabam pensando no mundinho deles e esquecendo da criança, né? A criança, na verdade, está vivendo uma fase que a gente não sabe como vai refletir lá na frente, né? Não só com relação à matéria, mas sim o psicológico dela, entendeu? Então, essas questões, muitos pais acabam não compreendendo isso, né? Então, eu acho que tal. Bom, a gente não sabe, né? Esse achar, a gente não encontra nada. Mas a Secretaria de Educação, eu acho que ela tem capacidade de dedicar um pouco mais e ajudar um pouco mais os professores, né? Com apoio, com verbas, com auxílio, para que ele possa estar dando aos alunos o material importante, né? O apoio necessário. Porque se a Secretaria de Educação não fornecer as ferramentas para que o professor possa ministrar essas aulas, como é que os alunos vão conseguir estudar? Se ano que vem não voltar às aulas, né? Não vai sair do bolso do professor ele comprar um computador, comprar não sei o quê, para poder ministrar aula para o aluno em casa. Você entendeu? Eu acho que a Secretaria de Educação tem condições de poder ajudar, sim, as escolas com isso. Foram ótimas colocações, né? Assim, são visões realistas que vocês têm, né, gente? É verdade que vocês estão falando, né? Cada uma na sua realidade diferente, tanto dos filhos quanto de conteúdos, né? Mas, mais uma vez, meninas, muito obrigada. A participação de vocês foi crucial. É importante a gente ouvir a visão de duas mães, né, representando os seus filhos, as angústias que eles têm, os problemas que vêm enfrentando, tudo, né? Muito obrigado. A gente precisa de mais pais que participem como vocês, que sejam como vocês, porque é uma questão assim, a vida inteira os pais têm que participar, né, da vida na escola. E agora a gente está vendo mais ainda como ele precisa, né? Então é isso, meninas, muito obrigado. Você falou exatamente o que eu ia falar. Pais, mães, professores que estão assistindo essa live de hoje, que ainda vão assistir, espelhem-se nessas duas mães que estão aqui. Embora elas possam ter divergência em algumas opiniões, é desse tipo de pais que a gente precisa para construir uma sociedade melhor para a nossa. E os professores estão aqui hoje ouvindo o que vão ouvir também. Olha, são duas posições contrárias, mas com o mesmo objetivo. Qual? O sucesso do filho, né? E o sucesso do filho depende disso, dessa integração. É uma integração, escola, família. Qual que é o resultado? Sempre vai ser excelente se tiver essa integração. Então, é isso que está faltando para a gente. Então, pais, mães, espelhem-se nessas duas super mães, antes, durante e depois da pandemia, tá? Gostaria de dar boa noite a todos, agradecer as nossas convidadas, a Mayla, a Patrícia, o professor Henrique, tá? E até a nossa próxima live, tá? Vocês querem fazer algumas considerações ou tá tudo tranquilo? Beleza? Só agradecer a todo mundo, a toda a equipe, vocês que se dedicaram a fazer a live, ao pessoal do colégio, da escola, né, Irio Manganelli,
que, meu Deus, as professoras lá, a gente via que às vezes faziam live 8 horas da noite, para tentar suprir aqueles horários que os pais estavam trabalhando para poder ajudar os alunos, entendeu? Teve live aos sábados, lives aos domingos. Então, os professores, eles estão se dedicando, se desdobrando muito além do que eles podem, né? Eles abrem mão da vida deles, do cotidiano, para poder nos dar esse apoio, entendeu? Então, isso tem que ser valorizado. Os professores, coordenadores, todo mundo tá de parabéns, porque se não fossem eles lá nos auxiliando, né, estando disponível quase que 24 horas por dia, nós pais aqui não conseguiríamos ajudar e tentar compreender a dificuldade do nosso filho. Então, vocês, professores, vocês, equipe pedagógica, estão de parabéns. Então, só a gente fica triste porque muitos pais acabam não podendo ter essa visão que nós temos, né? Não dando tanta importância como nós estamos dando, né? Que, na verdade, tem que ser dado. A criança vem em primeiro lugar, né? É o nosso futuro. Se a gente não se dedicar a eles, o que vai ser do nosso futuro? Gente, mais alguma consideração ou podemos encerrar? Então, Obrigado, boa noite a gente. todos, gente. Até a próxima. Boa noite, Tchau, gente. Até a boa próxima. noite. Tchau, tchau.